A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título O Homem do Pecado. O texto áureo que está em 2 Tessalonicenses 2:8 nos diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. O anticristo é o homem do pecado. O homem do pecado, ele usa aqueles que dão lugar para ele em prol da maldade. Faz maldade, faz tudo que desagrada a Deus. Tudo que Deus gosta, o homem do pecado, ele quer o contrário. Ele sempre é contra a vontade de Deus. A leitura bíblica aqui está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15, nos diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, está
Ficai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esta é a santa e gloriosa palavra do Senhor. Palavra que se cumprirá. Passará céu, passará terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tudo que está escrito se cumprirá, porque é a palavra de Deus. Deus é tudo, Deus é dono de tudo, Deus é nosso Deus, Deus é dono do mundo, Deus é tudo, Deus manda em tudo. E Deus, por amor ao homem, Ele quer salvar o homem. Ele dá tempo ao homem para o arrependimento. Ele dá oportunidade. Basta o homem crer que Deus o levará para o céu. Esquecer a maldade, esquecer o pecado, deixar de pecar, deixar o pecado para o passado e se transformar num novo homem, um servo de Deus. Que Deus o ajudará a vencer toda a cilada do inimigo. Porque Deus é conosco. Deus nos ama e nos protege. Glória a Deus. O homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Deus é bom, Deus é bondade, Deus é amor. O homem do pecado é o ódio, é a maldade. O homem do pecado só pensa em pecar, só pensa em contradizer a palavra do Senhor. O homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel. Deus vai usar o homem, aquele que deixar uma brecha para que o inimigo usa, adentra em sua vida e usa como instrumento para a maldade. E perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada, que eu, como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. O espírito do anticristo que já opera no mundo, como está em 1 João 4:1-3. O espírito da maldade, o espírito do anticristo já opera no mundo. Temos que estar sempre vigilantes. Caim e Lameque, no Velho Testamento, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis 4:1-10, 23-24. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Como está em 2 Tessalonicenses 2:6-7. Nesse mesmo grupo nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Êxodo 1:8-16. Mateus 2:13. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Apocalipse 13:1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir, como está em Daniel 9:26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e filho, aparece mentindo e enganando os incautos.
João 5:43. O homem do pecado, ele vive de mentira, ele leva mentira. E muito tem caído na sua conversa. Ele quer destruir, ele quer tomar tudo de bom que Deus nos deu, que Deus nos deu uma paz, Deus nos deu família, Deus nos deu entes queridos. Deus nos deu, está preparando uma morada. Tem uma morada no céu para nós, já preparada como o Senhor nos diz, na santa, gloriosa palavra. E o homem do pecado, ele quer tirar de nós esse desejo, esse privilégio de salvação. Ele quer tirar de nós esse privilégio de morar no céu, nas moradas celestiais, junto com o Pai, onde viveremos em paz eternamente, só louvando e engrandecendo a Deus. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. 2 Tessalonicenses 2:9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se ele fosse o próprio Deus. Enganará muitos, como está em 2 Tessalonicenses 2:4. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração, como está em Apocalipse 13:4. Nele a possessão satânica será plena, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a perseverar nesse trabalho, a perseverar na fé, para que não percamos essa oportunidade de subir juntamente com toda a igreja. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e a igreja. Satanás não ignora esse fato. Jamais logrará derrotar a Deus, como está em Jó 42:2. Por essa razão, volta-se contra todas as coisas divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos seus santos anjos, à igreja, a Israel, aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Como está em Romanos 16:20. Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente, como está em Êxodo 1:8-22 e Apocalipse 2:14. O que é dizer da destruição de massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas, como está em Apocalipse 12:17. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo, como está em Romanos 11:26. No que se concerne ao Filho de Deus, a missão do homem
do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Ele é enganador. O anticristo, ele enganará muitos. Mateus 24, 5, 23, 24. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mateus 2,13. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. Mateus 4,1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo, como está em 1 João 4, 2, 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é o nosso Salvador. Nós, como cristãos, pela fé que nós temos, nós professaremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. E está conosco, lutando conosco, para tirar o homem do pecado, para que o homem venha até ele, se arrependa do pecado e siga a Deus. Siga Jesus, obedecendo os seus mandamentos. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, como está em João 15, 18 e 19. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas é temporal e efêmero. O reino de Deus é eterno. O reino de Satanás é temporal. Logo vai se acabar. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, que são a besta e o falso profeta, reine absolutamente durante 3 anos e meio aqui na terra. Como está em Apocalipse 13, 5. O primeiro será um agente político, que é a besta, e o segundo, que é o falso profeta, será um delegado religioso. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando, como está em Apocalipse 13, 7, 8, 16, 18. Isso tudo Deus permitindo. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação, como está em Apocalipse 13, 4. Passados 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses 5, 3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus.
Satanás. Como está em Apocalipse 19, 20, 10. Deus deixou os profetas, deixou seus discípulos para pregar a sua grandiosa palavra. Jesus é Deus. Deus é amor. Jesus deixou os seus ensinamentos. Deixou discípulos aqui na terra para levar a sua grandiosa palavra a toda criatura, para que todos tenham a oportunidade de arrepender-se dos pecados e voltar-se a Deus. Deixarem o mal e seguirem o bem. O bem que Deus deixou para o homem. O bem que ele deixou para que nós pregássemos. O bem que é a palavra do Senhor. O bem que é os seus mandamentos. E Satanás, ele distorce essa palavra. O objetivo dele é que o homem perca a salvação. E, juntamente com ele, vá para o inferno, sem salvação. Mas o Senhor é muito bom. O Senhor dá oportunidade. O Senhor usa pessoas, usa hinos, louvores para falar no coração do homem. Ele quer salvar o homem. Ele quer levar o homem para o céu. Ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Mas o homem é livre, de livre arbítrio. Jesus, ele quer que o homem caia em si, que queira sentir desejo da salvação, que queira largar o pecado, seguir a ele. Chegamos à conclusão: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, que é essencial, que é formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador, que é Deus. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. Deus é forte. Com apenas um sopro, Deus pode destruir tudo. E assim, ele destruirá o diabo. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é Deus e é bom e quer levar o homem para o céu. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuarmos com essa fé, com essa vontade de chegar ao céu. Que Jesus possa te abençoar. Fique com Jesus.